Pondé, quem mais perdeu até aqui com as falas do presidente Lula contra o presidente do Banco Central? Olha, não resta dúvida que... Eu lembro já, na época do Plano Real, eu lembro que o PT já olhava o Plano Real de uma forma torta. Eu existia naquele tempo, já era adulto e lembro disso, né? Então, o PT tem um certo ethos de desenvolvimento financiado pelo Estado, gasto, parece que não tem muito medo de inflação. Então, a impressão que eu tenho é que quando o Lula ou qualquer outro pressiona no sentido de você cortar juros a uma velocidade maior, com risco de aumentar a inflação, ele, na verdade, quem perde mais quando tem inflação é o mais pobre. E tem, inclusive, economistas que usam a expressão que inflação é um imposto que recai em cima dos mais pobres. Os mais ricos sempre têm jeito de escapar. Então, eu tenho a impressão, apesar de que acho que vale a pena dizer que, de fato, o presidente do Banco Central, assim como juízes do STF, não deve ficar falando de política por aí, não deve transparecer nenhum vínculo ideológico em lugar nenhum. Mas veja que foi todo mundo, inclusive o povo do PT que já está lá, né? Eles todos resolveram, inclusive o Galípoli, né? Como faz pé. Então, eu acho que quem perde mais são os brasileiros. E o Lula perdeu um pouco né? Porque ele andou todo mundo falando mal, levou para o STF. Fausto, é possível apontar os erros por parte do Roberto Campos Neto e do presidente Lula? O que esperar agora dos próximos passos da política monetária? Há uma sinalização segura para o mercado nesse momento? Acho que foi uma decisão importante, sobretudo porque ela foi unânime, né? A decisão anterior havia criado muito ruído, não tanto porque o resultado foi de uma desaceleração do corte de 0,50 para 0,25, mas pelo fato de que houve uma divisão dentro do Banco Central. O fato de que tenha sido uma decisão unânime, sob pressão política do presidente da República, acho que reforça a autonomia, a percepção de autonomia do Banco Central na condução da política monetária. E concordo com a observação que foi feita, acho que foi o André Perfeito, economista. Que isso terá um efeito na chamada curva de juros, ou seja, nos prazos mais longos das taxas de juros, de fato, de o juro diminuir, embora a decisão tenha sido uma decisão de interromper o ciclo de queda da taxa básica. Não vai dar tempo para explicar a diferença entre o que é a taxa básica e o que é a curva de juros. Mas o Banco Central determina a taxa básica, que é a taxa de curto prazo. A taxa longa, o Banco Central não consegue determinar. As expectativas contam muito. O fato de que as expectativas melhoraram pela decisão ser unânime faz com que o juro de mais longo prazo, que é o mais relevante para a economia, ele provavelmente vai sofrer uma queda. Continua um juro real muito elevado na economia brasileira. E isso tem um ônus para o governo e tem um ônus importante para o setor privado.